Pronto, estão me ouvindo agora, né? Boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Que bom! Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está vindo hoje pela primeira vez? Deixa eu ver as mãos. Gente, onde você estava essa semana, hein? Que não vieram aqui? Olha, vocês perderam histórias engraçadas, vocês perderam uma mensagem bonita. Olha, o que vocês perderam de comida. Quem veio essa semana já contou para eles aí o que eles perderam essa semana? Muita coisa boa, né? Mas vocês vieram no melhor dia. Porque para nós, o melhor da festa é no final. Então, vocês não precisam lamentar por ter vindo apenas hoje, porque vocês vão pegar o melhor da festa. E olha, daqui a pouco vai ter um sortudo que vai levar esse micro-ondas para casa. Vai levar essa cesta básica também. Daqui a pouco nós vamos dar fim a todos os problemas que foram manifestos aqui essa semana. Então, se você trouxe essa noite um problema que você está passando, uma enfermidade, algo que você não consegue solucionar há muitos dias, nós temos ali 3 cadeiras, uma mesinha com papel, caneta. Gaste um tempinho ao longo da programação, vai ali, escreve, coloca aqui seu papel, ainda há tempo. Hoje, como é o último dia, eu gostaria também de fazer um agradecimento especial à diretora Conceição, que é a responsável por esse espaço e foi quem nos concedeu essa oportunidade. E eu agradeço a ela. Ela está por aqui agora para eu identificá-la? Não? Tá. Depois, quando topar com ela aí, vocês passam para ela também esse agradecimento. E outro agradecimento especial que eu gostaria de fazer é a essa equipe que trabalhou aqui essa semana. Eu quero dizer para vocês que houve um grupo de pessoas que dedicaram a semana inteira para que essa festa pudesse ocorrer. Eles não foram remunerados, pelo contrário, tiraram dinheiro do bolso para que vocês tivessem a oportunidade, nem que fosse por uma semana, um dia sequer, vocês pudessem ter uma oportunidade de dormir melhor, de sorrir um pouco, de se alegrar, esquecer um pouquinho que sejam os problemas dessa vida tão difícil que levamos. E para essas pessoas, eu gostaria de pedir a vocês uma calorosa salva de palmas, por favor. Essas pessoas, elas possuem em seu coração um amor que transborda e alcança novos amigos. E eu gostaria de dizer para vocês que não termina aqui, tá? Todos os domingos nós ainda nos encontraremos. Mas eu vou falar um pouquinho mais desses encontros ao final. Como muitos não vieram essa semana, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Diego, atualmente moro em Goianésia, estou aqui em Uruaçu, única e exclusivamente essa semana, para festejar com vocês. E nós meditamos, nos recordamos um pouquinho do que aconteceu há quase 2000 anos atrás, quando Jesus, ele chegou na capital, Jerusalém, recebido com ramos no domingo. Na segunda-feira ele foi ao templo e ali ele expulsou os mercadores. Nós também recapitulamos dia por dia o que foi acontecendo. Na quinta-feira ele renovou a aliança com todos aqueles que acreditavam em seu sacrifício. E na sexta-feira ele foi morto.
no sábado, Jesus veio a descansar. Para você que está vindo hoje pela primeira vez, todos esses dias da programação vão ser disponibilizados em um canal do YouTube. Então, quem tem acesso à internet, por celular, computador, você pode pesquisar youtube.com/, você vai digitar lá, Portal 7. O 7 você vai escrever o S, o E e o número 7. youtube.com/Portal 7. E lá você escreve Semana Santa. E aí você vai achar todas as programações aqui dessa semana. Então, para quem veio hoje uma única vez, não perdeu tanto assim, não é verdade? Mas tudo bem, chegamos agora ao domingo. Ontem nós falamos que Jesus havia descansado, da mesma forma que Deus descansou quando Ele criou todo esse planeta. Em 6 dias Deus criou todas as coisas. No 7º dia Ele abençoou e descansou. Agora nós vemos Jesus trabalhando todo o seu ministério. Na sexta-feira, ao entardecer, Jesus pendurado na cruz, Ele diz ao Pai: Pai, está consumado, está feito. E agora Jesus descansa. E a Bíblia relata que no sábado os discípulos também descansaram. Mas agora chegamos ao domingo. E o domingo foi um dia de sentimentos mistos para aqueles que seguiram a Jesus por tantos anos. Porque agora, o sentimento no coração dos discípulos é que eles haviam perdido 3 anos e meio de suas vidas seguindo a Jesus. Eles esperavam que Jesus, ao ser confrontado pela liderança, ele pudesse resistir à força, e ele pudesse chamar as multidões, e ele pudesse ali ser nomeado rei diante de todas as nações. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus, ele ficou calado diante as argumentações, as acusações que ele recebia. Jesus ficou quieto enquanto estava sendo cuspido na face. Jesus orou ao Pai, pedindo que perdoasse os seus agressores enquanto estava pendurado no madeiro. E agora Jesus morre. Aquele que havia ressuscitado Lázaro não ressuscitou a si mesmo. Passou um dia e nada de Jesus. E agora os discípulos estão tristes, arrasados. Jesus, que por tantas vezes atraía as multidões para si, agora quando ele morre no madeiro, ele afasta essas multidões. As multidões foram embora. A Bíblia conta relato que apenas 2 mulheres haviam se preocupado ainda com Cristo. E logo de manhãzinha elas correm para o sepulcro onde estava o corpo de Jesus, a fim de preparar o corpo, colocar um lençol bonito em homenagem e respeito ao Mestre. Mas Jesus havia feito uma promessa de que no 3º dia ele ressuscitaria. Os discípulos, os seguidores de Jesus, haviam esquecido essa promessa. A liderança que prendeu a Jesus, os homens que prenderam a Jesus, não haviam esquecido dessa promessa. Ordenaram que colocasse a maior pedra que os homens pudessem carregar e fechassem a entrada da caverna aonde estava ali o sepulcro de Jesus. E agora, quando essas mulheres chegam de madrugada, a pedra foi movida de lugar. E elas encontram ali 2 anjos. E agora, quando elas são recepcionadas por esses anjos, os anjos dizem assim: o que vocês vieram fazer aqui? Jesus não está morto. Jesus não está aqui. Ele está vivo.
Agora essas mulheres saem correndo, espalhando a notícia. Mas havia um problema. Naquela época, o testemunho de uma mulher praticamente não valia nada. Havia esse preconceito. Então as mulheres falaram isso e os discípulos, as multidões não acreditaram nela. Um discípulo volta correndo ao sepulcro para confirmar. E ele de fato encontra a pedra movida. E lá não estava o corpo de Jesus. Mas ainda assim, ficava essa questão do ar. Jesus ressuscitou ou roubaram o corpo de Jesus? Aquelas mulheres estavam falando a verdade de que tinham de fato visto 2 anjos falando que Jesus havia ressuscitado. Seria possível que a tristeza da frustração de um rei que não tomou posse do seu governo pudesse ser substituída agora pela certeza de que um Deus havia restaurado toda uma humanidade? E nós vamos ler o que aconteceu ainda mais nesse dia no livro de Lucas, no capítulo 24. A partir do verso 13, conta bem assim. Nesse mesmo dia, iam 2 dos discípulos para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém aproximadamente 70 estádios. Eles iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia andando com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? E Jesus perguntou: quais coisas? E ele respondeu: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Elas foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez como que ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras?
Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. A história foi mais ou menos assim. Jesus morreu. Nós esperávamos que ele fosse redimir a nação de Israel. Isso não aconteceu. Agora 2 discípulos estão andando pelo caminho. Uma longa distância até um vilarejo chamado Emaús, próximo de Jerusalém, a capital. E o relato que lemos nos conta que os dois eles iam conversando no caminho. E eles indagavam um ao outro: rapaz, você é de ver, hein? Jesus foi morto, que absurdo, nossa, que frustração. E de repente, o próprio Jesus aparece no caminho. E Jesus, quando ouve os dois conversando, ele chega e pergunta assim: ei, que história é essa que vocês estão falando aí? E eles dizem para Jesus: como assim? Que história é essa? Você é o único que não ouviu dizer as coisas que aconteceram aqui essa semana? E Jesus pergunta: que coisas? E eles falam assim: a respeito de Jesus, um homem poderoso em palavras, em obras, fez milagres, ressuscitou mortos, desafiou a liderança, mas o nosso povo, a nossa liderança, simplesmente o entregou para ser crucificado. E nós achávamos que ele ia redimir Israel, mas já faz 3 dias que o homem está morto. E eles terminam dizendo assim: mas é verdade que algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, mas ninguém viu, então a gente não acredita nelas. Agora Jesus diz assim: ó tolos, tardios de coração para crer. Agora a Bíblia nos conta que Jesus começou a lembrar a eles tudo que Jesus havia dito ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério. Jesus começou a dizer lá do tempo de Moisés todos os sinais que haveria a respeito da vida de Jesus, antes de Jesus nascer. Jesus foi falando para ele cada menção que algum profeta havia feito, que dizia a respeito da vida dele. Jesus agora começa a trazer à memória as palavras de Isaías, que importava que ele fosse levado como um cordeiro ao matadouro, e que como uma ovelha muda, ele não diria uma só palavra enquanto estava sendo ali sacrificado, e que as suas pisaduras nós fomos sarados. E Jesus foi falando, passagem por passagem, profeta por profeta, e de repente entardeceu. Chegaram a Emaús. E agora, quando chegaram na casa aonde ia ficar esses 2 profetas, Jesus fez como que ia continuar andando. E eles disseram assim: olha, já é tarde, fica conosco, não vai embora. E Jesus aceitou o convite. E Jesus entrou com eles na casa. E agora Jesus pegou o pão. Ele orou sobre o pão, abençoando. Ele repartiu o pão, entregou a eles. No momento em que Jesus entrega o pão a eles, de repente os olhos deles se abrem. E agora eles reconheceram que aquele homem era Jesus. E no momento que eles reconheceram que era Jesus, Jesus sumiu. No momento em que reconheceram que era Jesus, Jesus sumiu. Passado mais de 2000 anos, o que aconteceu naqueles dias, naquele domingo, acontece até hoje. Até hoje, Jesus, ele vai atrás das suas ovelhas que se desgarraram, que se afastaram do seu reino.
Jesus, ele vai buscando a cada ovelha perdida. 2000 anos se passaram e Jesus ainda busca as suas ovelhas. Jesus estava andando pela estrada de Emaús, buscando 2 das suas ovelhas que estavam indo embora. Jesus foi atrás das mulheres. Jesus apareceu a Simão. E agora que Jesus ressuscitou, agora ele começou a chamar os cidadãos para o seu reino, um por um. E Jesus foi chamando. 2000 anos depois, a gente se reúne em uma cidade no interior de Goiás, no finalzinho da cidade de Uruaçu. E Jesus está chamando um por um. Agora muitos podem questionar se sentem se de fato Jesus está chamando ou não. Mas quando Jesus desapareceu, aqueles 2 homens conversando entre si, eles disseram algo. E eles disseram assim: por um acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava? Agora melhorou. Eles diziam: não ardia o coração enquanto ele nos falava, enquanto ele abria as escrituras, enquanto ele rasgava o véu do templo, não nos ardia o coração. Quando nós ouvimos Jesus falando conosco, o coração arde, o coração pega fogo. É um momento aonde nós percebemos que é possível mudar, que é possível superar a perca de um ente querido, que é possível lutar contra o câncer, que é possível abandonar o pecado, que é possível começar uma nova vida, que é possível perdoar a esposa, que é possível dar mais uma chance ao marido, que é possível lutar pelo filho que está nas drogas, que é possível ir atrás daquele familiar que há muito tempo está distante, que é possível dedicar um tempo a cada dia para estudar a sua palavra, e que é possível nos prepararmos para irmos ao céu. Quando Jesus fala conosco, nós somos tomados de um novo ser. Queremos agora ser diferente. O vigor e a energia é restaurada. Aqueles homens, quando perceberam que Jesus havia estado com eles, já era tarde, caminharam o dia todo, mas a Bíblia conta que eles saíram correndo para Jerusalém, para contar o que havia acontecido, simplesmente para dizer que eles estiveram com Jesus, vivo diante deles. Quero contar uma história para vocês. Um dia eu estava no presídio de Anápolis e estávamos ali meditando na palavra de Deus. E por uma coincidência feliz, estávamos meditando nessa mesma passagem que hoje nós estamos meditando aqui. E quando estava terminando a mensagem, eu fiz um apelo àqueles homens e eu falei para eles assim: por um acaso vocês escutam falar de Jesus e não sentem o coração arder? Não sentem o desejo de viver uma experiência nova com Jesus?
Tudo que existe de ruim nessa vida você já experimentou. Não quer você experimentar agora o que Deus tem para te oferecer? Experimentar as coisas boas que a Bíblia nos promete? Afinal de contas, o que vocês têm a perder agora? Terminamos a mensagem. E alguns presidiários foram me chamando e eu fui dando atenção um por um. Lá havia um pavilhão que é chamado pavilhão seguro, que é um pavilhão onde os presos de maior periculosidade e que não pode se relacionar com outros presos ficam. Então é um pavilhão que eles não tomam banho de sol juntos, eles não comem juntos, eles não têm a oportunidade de se relacionar um com os outros. E naquele dia um detento me chamou e eu fui até esse pavilhão. Chegando lá, ele falou assim para mim, falou: Diego, eu quero te entregar algo, mas antes eu quero te contar uma história. E ele tirou do bolso um papel, um pedaço de papel higiênico, escrito o seu nome e a sua cela. E enquanto ele segurava aquele papel na mão, ele dizia assim: quando eu tinha 17 anos, por um momento, um estralar de dedo, eu cometi um erro. E esse erro que eu cometi fez com que, no meu aniversário de 18 anos, a polícia invadisse a casa da minha mãe. E ela entrou, e eles entraram, me pegaram e me levaram preso. Ouvi minha mãe gritando, assustada com tudo aquilo. Foi a última vez que eu a vi e ouvi a sua voz. Eu fui levado para esse presídio. E ele disse assim: isso foi o ano de 1960 e poucos. Rapidamente eu fiz as contas e cheguei à conclusão que aquele homem estava preso mais de 30 anos. E ele disse assim: desde aquele meu aniversário em que me jogaram nessa cela, eu nunca recebi uma visita. Nunca um familiar meu veio ver se eu precisava de alguma coisa. Nunca um advogado entrou aqui propondo me libertar. Nunca um carcereiro veio aqui chamar minha atenção me chamando pelo nome. Nunca alguém veio a esse lugar buscar pela minha vida. E naquele momento ele amassou o papel, segurou a minha mão e disse assim: mas nesse momento eu estou colocando nas suas mãos a minha vida. Jesus sabe que eu coloquei toda a minha vida nesse papel. E esse papel é o compromisso que eu estou fazendo com Jesus. De que de hoje em diante eu serei um seguidor dele.